Olá, estamos começando mais uma edição do podcast A Coisa Mais Aleatória. O podcast que não é tão aleatório quanto parece. Espero que você esteja gostando dos nossos episódios. Nós estamos amando conversar, dialogar e trocar com vocês. Comigo, minha parceira, psicóloga Bianca Anne. Tudo bom, Bianca? Bom dia, Marta. Tudo bem? Olá, ouvintes. Vamos lá, que o tema de hoje é assim, digamos, prepara o lencinho, viu, gente? A gente vai falar da possibilidade de trabalho do psicólogo diante da morte, diante de pacientes, pessoas que adoeceram gravemente e tem essa doença em progressão, né? Que possivelmente vai levar a pessoa à morte. A gente sabe que esse é um tema que paralisa muitas vezes as pessoas, principalmente quando a gente está falando de familiares. Muita gente fala, não tem o que fazer, mas esses profissionais das equipes multidisciplinares sabem que há sim muito o que fazer. A gente vai conversar hoje com a psicóloga Fabiola Langaro, que é uma profissional que volta e meia aparece nas suas aulas, né? Não fisicamente, Bianca, mas por causa de um artigo que ela escreveu, muito tocante, comovente mesmo, sobre o que o psicólogo pode fazer nessa hora, que é Salva o Velho. Salva o Velho é o nome do artigo. Tá sempre pintando nas suas aulas, né, Bianca? Com certeza. Fabiola, seja bem-vinda. A gente está se conhecendo hoje, mas eu acabei de contar para a Fabiola que eu já sou uma grande fã dela há muito tempo, que a Fabiola aparece nas minhas aulas toda vez que a gente está às voltas da psicologia hospitalar, ou de questões de cuidados paliativos, ou também toda vez que surge a psicologia hospitalar, né? E eu descobri esse artigo pesquisando casos clínicos que envolvessem, descobri esse artigo Salva o Velho, que é sensacional, que toda vez emociona muito, arrepia muita gente, enche vários olhinhos de lágrima, né? Porque é um caso lindo, de um tratamento excepcional, e eu inclusive falo com os alunos, né? Acho que ela fez um trabalho tão sensacional com esse paciente do artigo, né? Que ele estava ali já em uma situação de final de vida, né? E ela fez um trabalho tão legal que ele já não queria ser salvo, ele já estava pronto para morrer, que daqui a pouco ele não queria mais morrer e ela teve que fazer um novo trabalho para ele aceitar daí, né? Quem sabe a gente fala mais um pouquinho desse artigo agora, mas eu vou falar um pouquinho do currículo da Fabiola, então, que é psicoterapeuta, existencialista, sartriana. Então, legal a gente falar que a gente está fazendo um intercâmbio aqui hoje, né, de abordagem, esse podcast de psicanálise, mas que a psicologia existencial sartriana comunica muito bem, né? Eu acho que também, sendo uma abordagem que busca sentido, né? Ela é muito adequada para esse tema, tanto da vida quanto da morte. Então, a Fabiola é psicoterapeuta, sócio-proprietária da Clínica Consciência, mestre e doutora em psicologia pela UFSC, especialista em psicologia da saúde e hospitalar, especialista em psicologia hospitalar e psicologia clínica também pelo CRP, que nos intitula, né? E mais recente, então, uma especialização em psicologia dos cuidados paliativos, né, Fabiola? Mas uma das coisas que eu mais gostei é que eu fucei o teu Lattes e eu olhei os temas do teu doutorado e mestrado, eu achei sensacional, é incrível. Sou muito fã, você tá vendo, né? O título do doutorado foi Vivências de pacientes gravemente doentes de câncer. Então, o projeto de ser frente ao adoecimento e à morte. E o título do mestrado foi Contribuições da psicologia existencialista ao cuidado a pacientes em final de vida e os seus familiares. Fabiola, então seja muito bem-vinda e conta pra gente como é que é esse cuidado com... Bom, primeiro conta pra gente o que é cuidados paliativos, né? Eu acho que para os nossos ouvintes nos acompanharem. Bem, obrigada. Quero primeiro agradecer o convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, que passei também a admirar a partir do momento que comecei ali a ouvir os podcasts. E é um tema que eu gosto muito de falar, né? Até falei isso com vocês há pouco, assim. É um tema que me é muito caro, assim, tenho muito carinho. Então, vamos lá. Pensar, assim, nos cuidados paliativos são cuidados ativos realizados por equipes multiprofissionais para pacientes que adoecem gravemente, que têm doenças crônicas, degenerativas, que vão progredir e que ameaçam a vida desse paciente, né? E aí a ideia é a gente acompanhar os pacientes e os familiares também, desde o diagnóstico, esse seria o ideal, né? Que desde o diagnóstico de uma doença grave e progressiva, ele já começasse a ser acompanhado por uma equipe até a morte dele e, posteriormente, acompanhar o luto dos familiares também por um período aí,
né? Então, acho que essa é uma definição possível. Foi justamente o trabalho que você fez ali no Salvo Velho, né? É uma vivência que você teve junto com outros profissionais que virou artigo científico. E hoje é lido por não só os catarinenses, né? Mas a Fabíola atua aqui em Santa Catarina e é um orgulho pra gente ter uma profissional dessa envergadura aqui em Santa Catarina. Mas mostra o sentido justamente dos cuidados paliativos, né? Fala um pouquinho sobre esse artigo que é belíssimo, uma vivência incrível, né? Que toca a gente, faz a gente querer trabalhar nessa área. Eu realmente fiquei muito tocada e tenho muita vontade, assim, de pelo menos ter uma experiência nessa área. Uhum. Então, eu tenho muito carinho, assim, por esse caso e eu, assim, depois de ter feito o acompanhamento, eu acompanhei esse paciente e a família dele em torno de 1 ano, assim, tanto nas hospitalizações como no domicílio. E aí, depois que ele veio a falecer, eu pensei, nossa, que caso incrível, assim, que intervenção incrível também da equipe, de toda a equipe, e achei que merecia ser descrito, ser divulgado. E aí, como eu tinha também um vínculo, principalmente com o filho, na época, assim, que foi quem esteve mais presente, com a esposa dele também, mas também com o filho, eles me autorizaram a escrever, divulgar, e aí a ideia era essa, né? Contar um pouquinho do que foi feito, do que foi possível, assim, né? Bom, acho que tem uma questão importante de pensar assim, eu tive a sorte de estar dentro de uma equipe incrível também, ali, né? Na época era no hospital da Unimed, em Joinville, e a gente tinha uma equipe incrível, assim, tanto dentro do hospital como no serviço de atenção domiciliar, de pessoas que entendiam o que são os cuidados paliativos e buscavam praticar isso, e a gente tinha reuniões e discussões, né, com a equipe, discussões dos casos, então acho que muita coisa só foi possível porque realmente a equipe também era uma equipe incrível, assim. E foi um caso bastante desafiador também no começo, porque o paciente ele estava bem deprimido quando a gente começou a atendê-lo, assim, acompanhá-lo. Ele tinha um diagnóstico de uma demência inicialmente, e a gente foi vendo que, na verdade, era muitos dos sintomas, inclusive da parte cognitiva que estava alterada, era muito mais em função da depressão do que... Porque depois a gente acabou descartando uma demência. Mas acho que exemplifica muito, assim, o que os cuidados paliativos têm para fazer, né? Porque é como a Marta comentou, assim, a gente ouve muito dentro dos serviços de saúde, assim, que quando o paciente está doente e o médico entende que o tratamento curativo não vai mais curar, de fato, a pessoa, né? Não vai mais ter o efeito que se gostaria nesse sentido. É muito comum que as famílias e o próprio paciente ouçam que, não tem mais o que fazer. E é a pior coisa que a gente pode dizer para alguém, né? E o que a gente entende nos cuidados paliativos é que se a gente cuida de uma pessoa, sempre tem o que fazer. Porque não é porque a doença não tem mais uma perspectiva de cura que a gente não tem o que fazer. Pelo contrário, é muitas vezes quando a pessoa mais precisa de assistência, quando a família mais precisa de assistência. E como a Bianca comentou, assim, esse paciente, ele estava muito desesperançoso, assim, e deprimido, e um pouco essa ideia de que se eu vou morrer, é isso, tem que só esperar a morte chegar. E quando a gente começou a ver que tinha muita coisa para fazer, ele começou a ver que tinha vida a ser vivida. Até que a morte, de fato, acontecesse, a gente não ia mudar isso, a gente não ia mudar o fato de que ele ia morrer das doenças que ele tinha. Mas é um pouco aquela ideia de que ele não tinha que morrer antes, assim, né? Socialmente, emocionalmente, nas suas relações. E aí ele começou em algum momento a se dar conta de que, bom, é isso, eu posso viver até que o dia da minha morte chegue. E acho que foi isso que, de alguma maneira, a gente conseguiu também proporcionar ali, né? E aí ele começa a dizer Salvo Velho, né? Que é o título do artigo. É muito legal que o artigo começa, como você contou agora, né? Começa com ele desistido, né? Muito deprimido. E ele, se eu não me engano, ele já diz que ele não quer ser reanimado, que não é para tentar salvar ele tá às voltas esperando a morte, né? E aí você faz um trabalho com ele tão legal, essa equipe, né, multiprofissional, que ele começa a dizer salvo velho, né? Ele quer ser salvo, ele vê que tem vida para ser vivida. Uhum. E eu queria te perguntar isso, né? Você falou que você trabalhou numa equipe muito legal, e a gente sabe que o ambiente hospitalar é um ambiente de soberania médica, biológica, né? E que dificilmente os profissionais da saúde mental e outros também são pouco ouvidos, né? Eu queria saber disso da tua experiência, assim, se você consegue ter bastante autonomia de trabalho
nesses ambientes, porque muitas vezes, e é algo que aparece no artigo também, né? Que é algo que, por vezes, a prioridade é salvar esse corpo biológico e fica, por último, a prioridade da saúde mental, né? Das questões aí de sentido de gostar desse ambiente em que se está. Que é muito do trabalho que se fez ali com aquele paciente do artigo, né? Que foi tirar ele de um ambiente que ele não estava feliz, levar ele para casa de praia onde ele queria ficar, né? Onde ele... Tinha um cachorro. Tinha um cachorro que ele sentia saudade. Era a casa dele, os pertences, né? Onde ele se sentia, de fato, em casa, assim, né? Era o lugar dele. E ele teve uma questão, parece, de convencimento dessa equipe, porque parece que havia uma priorização que ele ficasse num apartamento perto do centro, né? Isso. Porque ele estava mais perto do hospital, qualquer coisa era mais fácil ser correndo, só que ele estava infeliz naquele apartamento, né? Isso. E aí ele queria ir para um lugar que é mais afastado, mais litoral, enfim. Houve, assim, uma discussão, e eu queria saber disso, assim, se você sente que tem, se isso está crescendo, até porque a área da psicologia hospitalar, ela é muito recente no Brasil, né? A inserção do psicólogo nos hospitais é recente. Então, se você sente que tem esse espaço mesmo, essa autonomia, e se é escutado, sabe? Eu diria assim, depende um pouco das instituições. Eu vejo que tem locais, assim, lugares onde a psicologia, de alguma maneira, construiu uma história muito sólida e passou a ser muito considerada, inclusive mesmo assim, participa dessas decisões em relação a condutas, e isso é possível, é algo desejado, assim, por nós, e eu vejo que em alguns espaços isso cada vez mais é possível. Dentro da equipe de cuidados paliativos, acho que a gente vive muito isso, porque tem muito a ver com a filosofia de trabalho mesmo, né, de que embora o paciente tenha ali uma questão física que é muito desafiadora, muitas vezes, de ser cuidada, porque muitas vezes as pessoas lidam com sintomas físicos muito intensos. Essa hierarquia, ela não é tão demarcada. Acho que existe já uma compreensão do sujeito mesmo na sua multidimensionalidade. Inclusive, quando a gente vai estudar sobre cuidados paliativos, a gente vê que é um dos primeiros campos, das primeiras áreas onde aparece a inclusão do aspecto espiritual no cuidado, por exemplo, né? Então, acho que as equipes, elas já construíram essa compreensão de que não dá para cuidar só do físico e que, como a gente diz, ninguém faz cuidados paliativos sozinho. Se a gente encontrar alguém, inclusive um médico, que diz que faz cuidados paliativos sozinho, a gente tem que desconfiar, assim, porque as equipes já têm essa compreensão. Então, quando a equipe, ela de fato tá bem preparada, assim, ela é uma equipe que se formou para isso, que estuda, não existe essa hierarquia. Todo mundo é importante, todo mundo tem ali a sua contribuição, e em alguns casos alguém talvez vai atuar mais fortemente em função das demandas do próprio paciente, mas todo mundo discute, todo mundo conversa sobre e pensa essas decisões de modo conjunto. E era muito legal, assim, na experiência que eu tinha lá, especificamente nessa equipe, que muitas vezes quando a gente ia sentar para conversar, a gente estava tão alinhado que um dizia assim, eu fui lá e aí eu falei assim, falei assado, nossa, eu falei exatamente a mesma coisa, eu abordei exatamente da mesma maneira, assim, a gente estava muito alinhado nessa comunicação. E eu me lembro também até de uma experiência de um paciente dizer para mim assim, mas o psicólogo já esteve aqui conversando comigo. Quando eu me apresentei, eu falei, psicólogo, mas não tem psicólogo. Assim, era o médico paliativista, né? Então, assim, pra gente ver como era a abordagem, assim, em função mesmo desse preparo das equipes, né? Então, a gente ali, e na equipe que eu tô hoje também, tem muito isso, né? De ouvir, de considerar o que é da parte de cada um e tentar fazer isso conjuntamente, assim, né? Agora, assim como não existe cuidados paliativos sem equipe multidisciplinar, que se escuta, que faz essa troca, também eu imagino que não exista paliativo sem a família, né? Porque eu acredito que isso passe necessariamente pelo cuidado também com a família, porque para quem fica, depois eu queria falar sobre os pacientes, né? O quanto isso muda para o paciente mesmo antes de se despedir da vida. Mas para quem fica, eu acho que a forma, em que condição essa pessoa sai da vida também é importante, sabe? Essa pessoa foi cuidada, ela foi sem dor, sem sofrimento, com que qualidade ela foi atendida e ouvida. Às vezes promove até um fechamento do sentido dessa vida, né? Para essa pessoa poder ir e também deixar todo mundo
tranquilo de que fez tudo que podia, né, Fabíola? Faz muita diferença. A gente tinha uma experiência, tô falando assim bastante também dessa experiência lá, que foi a experiência em que eu fiz o atendimento a esse paciente, né? Então, acho que tem a ver com esse cenário, assim. Mas a gente acompanhou lá muitos pacientes e também pensando dentro do hospital, porque hoje eu não tô mais dentro do hospital, né? Tô numa equipe que é uma equipe que trabalha em clínica e atende de modo domiciliar também. Mas, nesse contexto, eu estava dentro do hospital e no serviço de atenção domiciliar. A gente tinha muita experiência, assim. O que acontecia? A gente acompanhou vários pacientes, tanto dentro do hospital como fora, em casa. Muitos pacientes vieram a falecer em casa, a pedido do próprio paciente e da família também, né? E era uma experiência muito interessante, assim. E é muito importante quando a gente consegue, de alguma maneira, ouvir esse desejo e essa escolha da família. Porque, claro, às vezes tem família, tem paciente que também não quer morrer em casa. E isso também precisa ser considerado, assim. Mas é muito de ouvir o que faz sentido para as pessoas ali naquele momento. Mas quando as pessoas tinham alguém que morria nos cuidados paliativos, sendo cuidado dentro dessa perspectiva... Na maioria das vezes as pessoas voltavam até a gente, vinham nos agradecer depois. Em alguns momentos a gente fez situações, assim, proporcionou momentos e café, encontros com a família para chamar. A família voltava para o hospital. A gente mandava uma carta de condolências. E eu me lembro de uma família que ela dizia, nossa, isso aqui é o meu troféu, assim, né? Do reconhecimento que ela sentia também, que ela tinha enquanto família, do quanto ela cuidou e da tranquilidade que era saber que o seu familiar foi cuidado até o final, com muito carinho, com muita atenção, com todo o suporte necessário. Então, de fato, assim, a gente vê como marca a vida dessas famílias, ter a experiência de ter tido seu familiar cuidado e bem cuidado, assim, com profissionais muito comprometidos em tentar garantir o máximo de qualidade de vida e de conforto até o momento da morte. E de verdade, assim, a gente via e podia acompanhar as famílias depois e ver o quanto tinha sido significativo para elas e o quanto, de alguma maneira, contribuía, assim, para o processo de luto também depois, elas saberem disso e terem vivenciado e terem experimentado esse cuidado intenso com o seu paciente, né? Com o seu familiar, né? Nossa, é muito legal, né? Emocionante. é arrepiante, assim, escutar isso. Eu fiquei curiosa aqui, eu quero escutar sobre esse projeto de ser... Cadê? Eu tô procurando aqui. Projeto de ser frente ao adoecimento e à morte. Como é que é trabalhar isso? É porque, assim, no existencialismo, o sartreano, ele coloca uma ênfase muito grande no futuro. Ele diz que é o futuro que nos puxa, assim, né? Porque existe uma exigência ontológica, vamos pensar assim, né? De que a gente se faça pra gente ser, assim. Não tem uma garantia, não tá dado. Não tem uma essência que seja pronta e que depende daquilo que a gente faz mesmo, né? Então, a gente é um vir a ser, tá sempre voltado para esse futuro, para aquilo que a gente ainda não é, né? E aí, a questão que se coloca é assim, como que esse sujeito que é voltado para esse futuro, como é possível continuar sendo, sabendo que ali na frente é a morte que eu vou encontrar? Porque não adianta, e isso também é uma coisa que é terrível às vezes da gente dizer para as pessoas que estão gravemente doentes, assim, mas todo mundo vai morrer um dia. Ok, todo mundo vai morrer. Mas a gente que está saudável, embora a gente saiba que, sim, pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma situação que nos leve à morte, mas aquele paciente que está gravemente doente, ele... É diferente a perspectiva de morte para ele. A morte não é mais uma teoria, não é mais uma coisa abstrata. É algo bastante concreto na vida dele, né? Então, ele pode dizer assim, todo mundo vai morrer, mas talvez eu morra amanhã da doença que eu tenho, né? E como que é isso, né? Como que é a gente se lançar para a vida e se lançar para o futuro, pensando que ali na frente eu vou morrer? E aí, talvez é um pouco isso, qual é o sentido de me lançar para as coisas, se daqui a pouco eu vou morrer, assim, né? E que era o que a gente falava um pouco, que muitas vezes eu ainda sou questionada, ou era questionada, assim, mas o que o psicólogo pode fazer, então, assim, né? Se a pessoa vai morrer, isso que a morte, ela é algo que paralisa muitas vezes, né? Vocês comentaram sobre isso, e é interessante que o Irving Yalom, ele tem uma analogia, ele diz que a morte é como o sol, que a gente não pode ficar
olhando diretamente por muito tempo, porque senão cega, né? Então, mas tá sempre ali, né, de alguma maneira. Então, assim, como que é isso, né? Eu saber que eu vou morrer, que relação que eu vou estabelecer e como que fica a minha vida a partir dessa perspectiva concreta de morte, né? Então, a ideia era de tentar entender um pouco, e na minha tese foi isso que eu busquei investigar, como que a pessoa lida, como que ela organiza aquilo que ela vinha sendo até então, em função de um determinado futuro que, de repente, ela desejava, que ela buscava, e que ela vinha, de alguma maneira, forjando, assim, construindo nas suas ações, né? Mas que se modifica porque agora tem aí uma doença grave para lidar e uma perspectiva de uma morte concreta. E aí foi muito interessante, assim, que, de um lado, eu observei que muito do que as pessoas podem fazer nesse momento, frente a esse diagnóstico e essa ameaça mesmo concreta aí da morte, tem a ver com o que elas vinham fazendo até então, assim, no sentido de como que elas elaboram, organizam e vivem esse projeto, né? E o Sartre fala de projeto não no sentido de um plano, mas desse fazer mesmo, né? Desse que a gente está sempre se fazendo alguém, assim, né? Então, depende muito de quem a pessoa vinha se fazendo até então, do que ela construiu de recursos até aquele momento, para então lidar com essa situação nova na vida dela, que de alguma maneira vai exigir que ela reorganize isso que ela vinha vivendo até então. E aí é um pouco da gente, inclusive, essa é um pouco da nossa função, é pensar, ok, então o que faremos a partir de agora? Porque, embora a morte ela tenha essa força e que muitas vezes dá essa sensação mesmo de impotência, então se eu vou morrer não adianta fazer muita coisa, porque eu vou morrer mesmo, né? Bom, mas é isso, tá? Todo mundo vai morrer um dia, a gente não pode ficar pensando... Mas você não morreu ainda, né? Assim, né? Que senão realmente talvez a gente não vai se lançar para as coisas. Mas é de entender que, assim como aquele paciente, né, do caso do Salvo Velho, assim, porque a morte é um fato. Ela é um evento, né, assim, ela acontece num determinado momento, mas até que ela aconteça é vida. E tem muita coisa pra gente viver e talvez pra gente fazer dentro de um campo de possibilidades que tá restrito, que é muito mais restrito talvez do que alguém que não está enfrentando uma doença, mas a morte ela não retira de nós a nossa condição e a nossa possibilidade de continuar fazendo escolhas e de continuar se lançando para esse futuro que está acontecendo ainda e vai acontecer até o dia que a gente vai morrer, assim. E né? talvez mesmo depois da morte, né, Fabíola, que a gente estava falando dos familiares, alguém que tem uma mãe que morreu, um pai que morreu, bom, para sempre vai ser o pai e a mãe, né? Sim. O que foi feito até o fim da vida desse pai e dessa mãe? Até sobre isso eu queria fazer uma virada agora e te perguntar, a Bianca lembrou que no caso do Salvo Velho, a primeira demanda dele, quero morrer, né? Me ajuda a morrer. Eu vejo isso na boca também de vários outros profissionais que atuam nessa área, né, dos paliativos, e tu trouxe isso muito claro ali no artigo. Como é que o paciente faz essa travessia, né? Porque ele foi para um outro lugar psíquico ali, né? Um outro lugar de entendimento, ele já queria viver, ele achou um sentido. De que maneira é possível ao paciente ressignificar a vida diante dessa perspectiva de uma morte mais breve do que a gente imagina, como tu falou no senso comum ali, né? Que a morte é algo futuro, não é algo tão concreto. Bom, eu diria assim, que até como eu toquei de alguma maneira, aquilo que o paciente vai fazer, como ele vai enfrentar, como ele vai se relacionar com a doença, com o diagnóstico e com essa perspectiva de morte, tem muito a ver com aquilo que ele já construiu até então. Então, é interessante que no caso desse paciente que está descrito no artigo, um dia eu perguntei para ele, assim, como que era quando você via as pessoas passando por uma situação como essa? Eu tinha muita pena. Assim, né, eu olhava e pensava muito, era muito essa perspectiva, então ele tinha muita pena dos outros, aí ele acabou tendo muita pena dele mesmo, naquele começo, assim, entende? Então tem muito a ver com o modo como a pessoa já vem vivendo e significando esses processos também, né? E aí é interessante a gente pensar que hoje a gente vive numa sociedade que, de fato, afasta muito a morte, tem a questão do tabu, né, da morte, assim, mas até em termos históricos, quando a gente vai estudar, por exemplo, o que era o ideal da boa morte lá na Idade Média, era uma morte lenta, não dolorida, não sofrida, mas as pessoas esperavam saber que iriam morrer
e ter tempo para se preparar, para se despedir, para dizer o que queriam, como queriam, talvez as cerimônias, né? Enfim, o depois também do que fosse feito. E hoje, se a gente pergunta para as pessoas assim, o que você considera como uma boa morte? As pessoas vão dizer assim, dormindo. Eu costumo brincar, né? Que as pessoas só faltam me dizer assim, eu não queria nem estar lá. Não quero nem ver a morte. Né? Assim, a minha morte, mas eu não quero viver isso, não quero passar, não quero, né, vivenciar isso, assim. Então, acho que tem uma questão aí, assim, né, de que a morte, ela acabou tendo esse lugar muito mesmo, né, de negação, assim, e que torna, às vezes, muito difícil o momento que a pessoa enfrenta, então, um diagnóstico, porque ela nunca lidou com aquilo, ela nunca parou para pensar que, de fato, um dia isso podia acontecer com ela. E aí pode ser muito sofrido, assim, pode ser muito difícil lidar. Ao contrário, tem outras pessoas, assim como eu conheci muitos pacientes que eu sempre cito também, tem uma frase que uma vez eu ouvi o Chico Anísio dizer, perguntaram para ele sobre a morte, se ele tinha medo de morrer, ele dizia, não tenho medo, eu tenho pena, assim, né, no sentido de que, poxa, é difícil deixar a vida, deixar as pessoas... Então, assim, às vezes tem pessoas que têm uma outra perspectiva de que, ok, é isso. Eu ouvi muitas coisas interessantes de pacientes, assim, eu me lembro, por exemplo, de uma senhora, eu sempre conto esse caso, que o marido dela estava morrendo e ela, talvez eles dois em torno de 70 anos, assim, e eu perguntei para ela, assim, o que dava força para ela enfrentar aquele momento. O marido dela acabou morrendo, assim, acho que no dia seguinte. E ela me disse assim, olha, eu entendo que cada um nasce com um tamanho de vela, de cera, né? E acho que é o tamanho da vela dele, acabou a cera e vai a vida dele se encerrar. Então, tem muito a ver com essa compreensão, esses sentidos que as pessoas dão para a morte naquele momento. E tem muito a ver com o amparo que elas encontram para passar pelo processo. Seja de uma equipe bem preparada, de uma equipe atenciosa que entende a importância de acompanhar esses pacientes até o final, seja da família, assim, da condição que a família tem, das relações que a pessoa construiu. Isso eu vi muito na minha tese também, assim, as pessoas mais sozinhas, que tinham pouco amparo da família, as pessoas sofriam muito mais, assim, do que aquelas pessoas, de alguma maneira, que estavam na relação ali com a família, amparadas e que era um caminhar que não era tão solitário, embora sempre seja solitário, né? Mas não era tão solitário porque tinha pessoas ali acompanhando, assim. Agora, parece para mim que isso tem tudo a ver com autonomia, né? Que no existencialismo sartreano a gente chama de escolha, a psicanálise tem outro nome para isso que fala da mesma coisa, né? Que é essa possibilidade constante da gente poder ser senhor da nossa vida, né? Poder tomar as rédeas, bancar as nossas coisas. E parece que... eu fiquei pensando nessa relação, até tanto nos cuidados paliativos, que podem ser pessoas idosas ou não, mas como na terceira idade como um todo, né? Que o que normalmente acontece é que se perde muito do que se foi, porque a pessoa tinha uma potência, ela tinha uma carreira, ela tinha, né, potencial, autonomia, independência, e aí ela adoece ou ela envelhece, e ela vai perdendo muito disso que ela já foi, que é das questões do Salvo Velho, né? Porque ele parecia ser um cara muito ativo, ele era profissional de educação física, ele morava na casa de praia, acho que sozinho, né? E então, ele tinha muita independência, muita autonomia, ele era muito dono de si. E aí, de repente, ele adoece e ele fica às mãos, né? Das escolhas da família dele, das escolhas do médico, assim. Então, é uma perda muito do que se foi e também muito do projeto futuro, que é aquilo que você disse, né? Que a morte iminente, ela dá um basta ali na frente, porque a gente não consegue projetar muito longe o que a gente ainda quer ser, né? Então, parece que isso tudo tem muito a ver com autonomia, né? E parece que muito do trabalho que foi feito ali, com aquele paciente, foi devolver autonomia para ele, né? E é interessante, assim, isso que você coloca, porque... na maioria das vezes, os serviços de saúde ainda não conseguem fazer, assim, esse resgate, autonomia. As instituições hospitalares ainda são muito carregadas, né? Dessa ideia de que você entra no hospital e você se coloca na mão mesmo, né? E as decisões são tomadas pela equipe. Mas, assim, bom, o ideal seria que isso acontecesse não só nos cuidados paliativos, mas, enfim, todos os cuidados em saúde,
que a pessoa justamente ela fosse incentivada a ser autônoma também do seu processo na parte que lhe cabe, assim, né? Porque, existe ali uma função que é específica da equipe em relação às condutas, às recomendações, né? Mas é importante que o paciente ele seja mesmo ativo nesse processo. E aí você falou de idosos, eu acho que a psicologia tem um papel muito fundamental, assim, na psicologia hospitalar, que é esse resgate mesmo, né, da subjetividade, de quem é esse sujeito que adoece. E eu me lembro de uma senhora que eu atendi um tempo atrás, ela tinha mais de 80 anos, assim, talvez uns 83, 84, mas ela era uma pessoa, assim, muito independente, ativa. Ela tinha um problema cardíaco que estava desestabilizado ali naquele momento, ia ser tratado, ela estava na UTI mais até por estar em observação, por ser monitorada, mas ela ia tratar e ela ia ter alta. E aí me chamaram para atendê-la, porque, olha, ela tá meio deprimida e tal, e eu fui lá falar com ela, e aí em algum momento ela me disse assim, porque você sabe como é que é, né? Velho, quando entra no hospital, não decide mais nada. Eu falei, opa, como assim? Mas parece que é um pouco disso mesmo. Né? E aí é todo um trabalho da gente dizer pro paciente, porque, inclusive, essa ideia de não tem mais o que fazer, isso muitas vezes, assim, o paciente ouve, a família ouve de alguém das equipes e assume também isso, assim, né? Como esse lugar daquilo que é possível. Então, não, tem muito para fazer e não tem que perder a autonomia, assim, né? E é esse resgate, talvez constante, porque acho que em termos de cuidados em saúde, a gente ainda precisa muito batalhar para que isso aconteça. E eu acho que essa é uma provocação até para a própria família mesmo, né? Porque eu acho que muitas vezes a família que fica às voltas de cuidar desse idoso ou desse paciente adoecido acaba fazendo esse trabalho de tirar muito da autonomia dele, de decidir por ele, né? A gente até tem um termo bastante moderno para isso, que é o capacitismo, né? Que trata geralmente de questões de pessoas com deficiência, mas cabe também para essa questão da terceira idade. E que é importante a gente pensar, né? Imagina que você jovem, né? Hoje você decide com o que você vai gastar o seu dinheiro, se você vai ou não pedir o iFood, se você vai... O que você vai fazer para passear no final de semana. E que muitas vezes a gente tira essas pequenas decisões, ou até grandes decisões, dessas pessoas que ainda estão vivas, que ainda têm autonomia, né? Às vezes pensando, não vou levar pra praia porque é arriscado, né? Mas que, então, deixar essa pessoa no sofá 24 horas por dia assistindo televisão, que é mais seguro para ela, será que é mesmo a melhor escolha, né? Eu acho que isso até para provocar, assim, as famílias, os cuidadores de pessoas adoecidas e idosas, ou idosas, né? Pra gente pensar na importância da autonomia. Essa pessoa viveu uma vida inteira escolhendo por ela própria, né? Em nome próprio, e aí de repente a gente tira isso dela. Será que precisa mesmo tirar isso dela? Exato. Não é pouca coisa perder a autonomia. Não. Claro que isso não é de uma hora para outra, né? E talvez, acho que tem essa outra questão que a Fabiola falou, né? Eu acho que a gente está tão acostumado com a via institucional dos nossos hospitais, enfim, é uma via de uma mão única, né? A lógica médica, ela precisa ser seguida pelo paciente, que ali é apenas um número. E a partir do momento em que você tem cuidados paliativos, se transforma numa via de mão dupla. É preciso escutar esses desejos de vida e desejos de morte que podem se manifestar no paciente. Justamente podem porque tem espaço. Né? Eu vejo, eu tenho a grande referência no Brasil, eu acho, em paliativos, é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? E eu ouço bastante o que ela costuma publicar, acompanho ela na internet, né? E ela fala principalmente sobre dar um jeito ali na dor física do paciente, o quanto isso é perturbador, isso é um barulho que fica às vezes ali, né, atrapalhando. E realmente não vai conseguir chegar à emoção desse paciente, aos desejos dele, se ele estiver ali com a dor. Então, ela fala sobre isso, né? Quando passa a dor de morrer também, a gente quer viver. Exato. Né? Que o sofrimento, o desamparo também tem essa parte psíquica, né? Mas não tem como tirar o sofrimento de alguém que está se despedindo da vida, esse sofrimento psíquico, que já é de outra ordem. Mas você estar do lado, ela saber que não está sozinha, é possível a partir daí ela construir suas conexões, né? O que dá para fazer nessa hora, assim? Eu queria te perguntar, porque eu sei que o exemplo do Salvo Velho foi um desses, né? Ele pôde ressignificar ali o contato com a família, o sentido daquilo, né? Às vezes uma cena cotidiana que é sentar do lado do filho e ficar vendo TV e aí desligar e ir dormir.
bom, a vida ganha uma certa urgência, né? Uhum. Então, me parece que tem um pouco dessa possibilidade da gente fazer essa escuta mesmo do paciente, assim, né? Vamos pensar. Porque quantas vezes, assim, claro, para a família é muito difícil ouvir o seu familiar falar sobre a própria morte, assim, é muito difícil. A gente se colocando no lugar, de repente você ter que conversar, talvez com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com um filho, uma filha, ouvindo ele falar sobre a própria morte, é muito doloroso, né? Então essas famílias precisam de muito amparo para poder ouvir. E as equipes precisam de muito preparo também para isso e precisam se preparar para, assim, não só tecnicamente, mas pessoalmente também, né? Para estar ali, assim, porque eu já tive situações de às vezes alguém me dizer da equipe assim, vai lá, né, falar com aquele paciente, porque assim, ele ia começar a falar e eu só desconversei e saí correndo, assim, né, porque dói, né, porque aí que tá, é uma questão que toca a todos nós, de alguma maneira, assim, né, todo mundo, em alguma medida, precisa lidar com isso, porque todos somos mortais, né, então acho que é um pouco o compromisso da gente se capacitar mesmo para estar ali e ao mesmo tempo oferecer condições para essa família de estar ali e oferecer, eu gosto muito de uma palavra que é continência, assim, da gente ser continente, né, de dar continência para o paciente para que ele possa atravessar esse processo, assim, porque talvez ele não vai sair de uma posição em que ele está para outra posição de relação com a doença e com a morte, se ele não tiver minimamente uma mão firme ou um lugar firme para botar o pé, assim, ele vai continuar ali onde ele está. E às vezes é um lugar de medo mesmo, de insegurança, de muita angústia. E na medida em que a gente diz, olha, eu tô aqui, eu não posso viver isso com você, atravessar com você, mas de alguma maneira, em algum lugar, eu te dou a mão e eu posso te amparar e vamos descobrir o que é isso junto. E a gente não tem respostas, assim, né? Porque é interessante, até pensando na questão espiritual, às vezes alguns pacientes, eles perguntam, e o que tem depois? E o que acontece na hora da morte, né? E a gente não tem resposta. Ok, a gente às vezes, para algumas situações, vai chamar, por exemplo, um assistente espiritual para trabalhar dentro daquela crença que o paciente tem, mas entende que é importante a gente poder ouvir, dizer o que você pensa, no que você acredita e no que faz sentido para você, e se não tem um sentido, é possível construir um sentido para isso agora, nesse momento, então, né? Mas aí tem uma outra questão que eu só queria comentar, que você comentou da Ana Cláudia, né, da doutora Ana Cláudia. É interessante que, assim, as pessoas falam também, né, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia, assim, né? Essa lógica aí. Ok, se a gente nasce, a gente sabe que em algum momento a gente vai morrer. Muitas vezes não é na velhice, porque tem um autor que fala, né? De que desde que a gente nasce, a gente é velho o suficiente para morrer, assim, né? Porque é isso, às vezes tem crianças, tem adolescentes que vêm a falecer também em função de doenças graves. Mas a gente tem, por exemplo, no Brasil, todo um sistema e políticas públicas e lugares. A gente tem um lugar de nascer que é especializado para se ocupar disso e cuidar do nascer, mas a gente não tem para morrer. E aí, quando as pessoas vão morrer, elas vão para onde? Elas procuram quem? Porque se uma mulher vai dar vai ter um filho, uma filha, ela vai para a maternidade. Ela vai para um hospital, ela vai ser atendida e de alguma maneira tem profissionais ali capacitados para lidar com isso. Mas e para morrer? Se a certeza que a gente tem, né? Que se a gente nasceu, a gente vai morrer. Para onde a gente vai? Quem que a gente encontra? E aí, muitas vezes, os cuidados paliativos chegam muito tarde. E a gente precisa... O tempo é precioso. O tempo é precioso nesse sentido, porque não é só o tempo de você manejar os sintomas físicos, mas é da pessoa entrar em contato também com tudo isso, com a imensidão e com a diversidade de experiência, a família também. E aí, muitas vezes, assim, as famílias não são realmente informadas de modo suficiente sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico, sobre as possibilidades terapêuticas, sobre os limites das terapêuticas que existem, sabe? E às vezes tem profissionais que não estão preparados também para lidar, porque a morte ainda é vista como um fracasso, como alguém não fez o que tinha que fazer, como assim o paciente morreu,
é uma falha, é um erro, é um fracasso. Então, às vezes, as pessoas ficam empurrando isso, assim, até onde não dá mais, assim, não vou lidar com isso, não vou lidar. Os próprios profissionais de saúde e os pacientes ficam muito desassistidos e a família também. E aí, a gente perdeu um tempo precioso, assim, de elaboração mesmo, né? De entrar em contato com aquelas questões. E aí, quando, às vezes, assim, ok, olha só, o paciente vai morrer da doença que ele tem, a gente já não tem mais tempo. E aí, o processo psíquico não é assim. Não é de um dia para o outro que a pessoa dá conta de uma série de coisas, entende? E esse tempo seria precioso para que a gente pudesse ter justamente feito esse trabalho de dar continência e de dizer, ok, vamos olhar para isso, vamos ver o que vem aí, né? Como que você se experimenta, o que emerge disso, assim, e ter alguém ali junto para amparar, para cuidar tanto do paciente como da família, né? E eu tava pensando aqui que ressignificar a morte é muito também ressignificar a vida, né? Eu acho que esse é um conceito bem nietzschiano, assim, o Nietzsche provoca muito isso, né? A possibilidade da morte iminente que deveria fazer, não você paralisar diante da morte, não pensar assim, vou morrer mesmo, então pra quê? Mas justamente sabendo que vai morrer, aproveitar mais a vida, ter pressa de viver e de gostar da vida, né? E inclusive isso me lembrou um livro do Contardo Caligares, a gente já comentou nesse podcast, né? Que é Em Busca de Sentido, que é o Contardo é um psicanalista. O Sentido da Vida. Sentido da Vida, desculpa. Em Busca de Sentido é outro do Frank. Do Frank. O Sentido da Vida. Do Contardo Caligares, que é um psicanalista que morreu recentemente, alguns anos atrás. E ele faz esse livro que é quase uma autobiografia para falar. Ele estava às voltas de um câncer, né? Também já na fase final da vida. E para falar da morte, ele fala muito da vida. Ele fala do quanto ele gostou da vida, o quanto ele gostou. E assim, eu acho que aquele livro de despedida dele é um livro de gostar da vida, assim, sabe? Então, eu acho que ressignificar a morte é também ressignificar isso que a gente pensa sobre a vida, né? Se é uma possibilidade iminente... E eu acho que a teoria sartriana e o Heidegger também fala muito disso, né? Que se a única certeza que a gente tem é que essa vida é essa aqui que a gente tem, e é claro que a gente tem crenças religiosas que dizem de outras vidas, né? Até colocando como o outro plano espiritual com uma maior importância do que essa, mas o existencialismo é um convite de viver essa vida. Essa que você tem, que você está existindo agora, por que você vai viver essa vida de sacrifício, né? Se sacrificando muito, sofrendo muito, triste, esperando a morte chegar, se é a coisa mais preciosa que você tem. É tudo que você tem. A gente não tem tanto medo de morrer justamente porque a gente vai perder isso que a gente tem. Então, se é tão caro pra gente isso, por que a gente não aproveita mais, né? Por que a gente não dá um jeito de gostar mais do que a gente tá fazendo hoje, da nossa rotina, do nosso trabalho? Claro que muitas vezes a gente não tem muitas escolhas assim de, eu vou largar tudo, vou fazer um mochilão na Europa, né? Não é sobre isso. É sobre olhar para as pequenas coisas que a gente faz, né? Em volta da nossa vida e aprender a se apaixonar pela vida, gostar de fazer pequenas escolhas que nos levem a gostar cada vez mais. E eu acho que ressignificar a morte é sempre ressignificar também a vida, né? Perfeito. Penso dessa maneira também. Acho que esse é mesmo um convite, assim, que, de certa forma... Quando a gente olha para a morte, é possível fazer, assim, né? Ok, é isso. Se a gente tem um tempo aqui, como a gente vai viver isso que a gente tem para viver agora, assim, né? É interessante que, de alguma maneira, parece que deveria fazer com que a gente aproveitasse mais, né? Se a gente tem uma coisa muito boa que a gente vai viver em 50 minutos, 1 hora, a gente tenta mergulhar naquilo e aproveitar o máximo possível. E justamente, às vezes, uma certa negação da morte é o que faz com que a gente vá levando as coisas, assim, inclusive tem um livro de uma enfermeira que ela estudou os arrependimentos maiores das pessoas que estavam morrendo. Não lembro exatamente agora o título, mas ela fala disso, né? Dos maiores arrependimentos, assim. Então, que era essa ideia, por exemplo, eu deveria ter trabalhado menos, eu deveria ter dado mais importância para as minhas relações, né? Uhum. E que quando a pessoa se depara com a morte ali concreta, ela diz, poxa, eu não vivi, talvez, as coisas que eu gostaria de ter vivido. Uhum. E talvez se eu tivesse me dado conta do quanto o meu tempo é limitado, eu teria feito outras escolhas que privilegiariam mais esse viver intensamente as coisas que fazem sentido pra mim. Uhum. Né? É a música dos Titãs, né? Epitáfio. Devia ter amado mais. Nossa, que emoção, gente. Sabe que isso... Fala, viu?
Eu lembrei a gente tá falando de vida e morte, tá falando vem o Nietzsche na cabeça o tempo todo, né? A teoria dele do eterno retorno, que eu acho que é uma provocação que quando eu faço com os alunos, ela provoca muito, então eu gostaria de fazer com os nossos ouvintes também, né? A provocação do eterno retorno do Nietzsche, isso tá no livro... Não lembro, acho que é H é Ciência, talvez, no livro dele, depois eu pesquiso. Ele é assim, ele diz, imagine que um profeta aparece na tua frente hoje e ele diz que a tua vida, exatamente como você tem vivido, cada segundo e cada escolha que você fez, ela vai se repetir em looping de novo e de novo para sempre. Qual é a sua reação? Você fica feliz ou você fica triste com essa notícia? E aí ele responde, né, que é comum que a maioria das pessoas vão achar isso desesperador. Que tudo que você vive hoje, que você vai viver de novo em looping, que isso seria um desespero, que horror viver isso de novo. E ele fala, então, se é tão horrível viver isso de novo, por que você está vivendo isso agora? Que é a única experiência que você tem, a única chance que você tem de viver, você está vivendo uma experiência ruim que você tem medo de repetir. Aí ele fala, uma pessoa que para ele é o além do homem, né, o Ubermensch, que ele chama, uma pessoa que vive os seus próprios valores, que vive uma vida feliz que ela gosta, ela receberia essa notícia com muita felicidade. Ela daria pulos de alegria, né? Porque ela falaria, nossa, que incrível, eu vou viver isso de novo, 1 milhão de vezes. E essa é uma provocação que o Nietzsche faz pra gente pensar o que a gente tá fazendo na nossa vida, né? Uhum. Que é assim, se você tá vivendo bem, você gosta da sua vida, você ia adorar viver isso de novo. Agora, se você recebe essa notícia com tristeza, precisa parar e pensar o que você está fazendo de errado, né? Porque, tudo bem, pode ser que você não viva de novo, mas você vai viver essa única vez que você tem aqui, é o que você tem. E olha o que você está fazendo com isso, né? Uhum. Isso é muito lindo. Porque, assim, eu vejo também uma outra coisa. Me veio na cabeça, primeiro, a singularidade das suas escolhas, né? O quanto de si é possível colocar nas suas escolhas ao longo da vida, tanto na vida quanto na morte. E eu imagino que diante da situação limite, que é a morte, né? A doença em progressão, você saber... A partir daí... É uma dicotomia, né? Mas a partir daí você pode, às vezes, fazer umas escolhas mais... Bom, eu vou bancar o que eu realmente desejo. E essa singularidade aparece, às vezes, no desejo ali diante da morte. Uhum. Coisas que não apareceram, às vezes, ao longo de uma vida inteira. Eu já vi, inclusive, a doutora Ana Cláudia falar que ouviu de pacientes... Foi o período mais bonito da minha vida. Uhum. Porque conseguiu bancar suas próprias escolhas e a família também pôde respeitar nesse momento difícil, né? Que às vezes o que a família quer é, não, vamos tentar até o fim, vamos buscar todos os tratamentos, vamos para São Paulo, vamos buscar tudo que é possível. E às vezes a paciente como essa aqui, a Isabela Veloso, ficou super famosa, tá buscando aqui, ela teve 17 anos e tá enfrentando um câncer terminal. E ela ficou super conhecida na internet porque ela compartilhou a história dela nas redes sociais e a história dela era, não vou mais fazer tratamento algum. Estava sofrido, não quero. E aí isso envolve algo que é muito importante, que é uma certa honestidade, assim, de todo mundo que está envolvido, né? De poder dizer para o paciente, olha, é isso, vamos pensar assim, você tem um câncer, se a gente fizer um tratamento de quimioterapia, por exemplo, e assim, lembrando que os cuidados paliativos, a gente pensa muito no câncer, mas na verdade, hoje a gente tem muitas outras doenças que são crônicas, progressivas, degenerativas. A gente tem, por exemplo, as demências, né? Outras doenças neurológicas, enfim. Tem muitas, assim, mas é um pouco de dizer assim, olha, ok, vamos pensar assim, talvez, chega um ponto em que a quimioterapia não tem mais o seu efeito, que a gente espera, não tem mais, de fato, uma perspectiva de curar o câncer. Então, no lugar da gente ficar fazendo uma série de tratamentos que vão fazer com que você perca a qualidade de vida, muitas vezes, vamos controlar os sintomas para que você fique... tentar deixar sem dor, sem desconforto, para que você possa justamente viver e você não tenha que ficar dentro de um hospital ou dentro de casa ou acamado, porque você está lidando com tantos sintomas do próprio tratamento, né? De um tratamento que, às vezes, não tem mais os seus efeitos. E eu vi muitos pacientes dizendo isso. Se não vai mudar o curso da doença que eu tenho, isso que vocês estão me dizendo, inclusive na minha tese... um dos pacientes, ele falou pra mim, assim, a médica disse pra mim assim, você tem tal tratamento pra fazer. E aí eu perguntei pra ela, vai me curar? E ela disse, não. Ele disse, então não quero, muito obrigada.
eu quero viver minha vida, eu quero ir pra minha casa, eu não quero ficar dentro do hospital, não quero ficar os últimos meses, o último ano da minha vida dentro do hospital, passando, às vezes, por um tratamento que é extremamente invasivo, que também tem lá os seus efeitos, as suas questões, se isso não vai mudar o curso da minha doença, porque eu também não estou preocupado em prolongar o número de dias. Eu estou preocupado em viver os meus dias da melhor maneira possível, que eu acho que é um pouco que a Isabel, né, fez também, assim, em alguma medida, dizer, olha, se o tratamento ele não muda mais o curso da doença, ele não muda o fato de que eu vou morrer da doença que eu tenho, então é isso, eu quero viver a minha vida com qualidade, com as pessoas, com a minha família, fazendo as coisas que eu gosto que fazem sentido para mim. Mas a gente precisa ter equipes preparadas para ter essa conversa, para ser também honesto, assim, nesse sentido, colocar quais são os limites e lidar com esses limites terapêuticos também e pensar nas melhores soluções de modo conjunto, assim, privilegiando também o que é o desejo do paciente, o que é possível, o que não é, porque, às vezes vai precisar fazer um tratamento ou outro ali, né, inclusive para melhorar sintomas, mas o foco é outro, assim, né, o que se privilegia ali é muito mais o bem-estar do paciente e ele estar com a família, estar ativo, do que ficar insistindo num tratamento que é fútil ou que é inútil, porque não muda mais o curso de uma doença grave. E a certeza de ter respeitado essa pessoa, né? Depois que ela se vai. Eu acho que isso deve dar outra sensação, depois que a morte chega. Né? E eu achei muito interessante que você falou a possibilidade de restabelecer uma comunicação mais honesta com a família, mais verdadeira, né? Bom, agora eu tô numa situação limite aqui, eu preciso me fazer ouvir. E tem muitas coisas para ser ditas nesse momento, para ser ouvidas, uma troca muito grande, coisas que nunca se disse, às vezes são ditas nesse momento, e relações significadas também, Fabiola, não? Sim, com certeza. Inclusive, a gente vê, assim, que como você colocou, acho que vão emergindo ali questões que, às vezes, as pessoas vão deixando um pouco para trás daquilo que, de fato, talvez seja importante para elas e que, naquele momento ali, elas têm, assim, uma condição de dizer, olha, então, vamos lá, né? Na verdade, isso aqui eu não quero mesmo, né? Isso aqui é o que faz sentido para mim, eu quero essas pessoas próximas e quero evitar outros contextos, outros cenários, assim. E aí imagina, né, talvez a quantidade, né, de coisas para lidar e para dialogar mesmo, inclusive com as equipes, mas com a própria família, dentro das relações, assim. Então, a comunicação, ela é fundamental, essa comunicação aberta, honesta, e são conversas muito difíceis. Assim, a gente precisa lembrar disso, por isso também a gente fala muito, é importante que as equipes, elas se preparem, assim, né, elas tenham treinamento, tenham capacitação para isso, assim, porque às vezes a gente vai precisar de muito cuidado para fazer essa comunicação, dependendo de quem é esse paciente, dependendo de quem é essa família, porque, inclusive, assim, eu me lembro de uma situação do médico dizer, assim, que num desespero, né, ele foi conversar com uma família de um paciente que estava morrendo, e aí, no desespero, a família diz assim, mas como assim vai morrer? É errado morrer. E ele, opa, como assim? Acho que temos muito para conversar aqui. Muito trabalho a ser feito. Ele já estava preparado e a família não. A família, assim, não estava lidando ainda, né, com essa possibilidade. E aí, o contrário, existem famílias que dizem, olha, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas e tal. Então, mas é isso, tem na maioria das vezes, muitas coisas pra gente falar, assim, né? Eu fiquei pensando até se seria possível, e é claro, a muito longo prazo, algum trabalho mais universal da gente culturalmente ressignificar a morte, né? Porque eu vejo que culturalmente hoje a morte é um tabu, é uma coisa da qual a gente não fala, não pode falar, né? Porque a gente tem muito recurso para lidar com ela, e que isso está muito a cargo das religiões, são as religiões que vão dar alguma resposta para isso, né? E que pouco a gente trabalha isso no discurso da ciência, da saúde mental, né? Da própria medicina, assim. E que se isso faria um trabalho de facilitar tanto a nossa relação com a própria morte, como também a nossa relação com a morte dos outros, né? Se isso poderia fazer, assim, um trabalho de
bom, quebrar esse tabuzão todo e a gente pudesse fazer as pazes com essa possibilidade constante, iminente, né? E até a partir disso, como eu disse antes, né? A partir disso poder considerar ela como uma possibilidade real e aí passar a aproveitar a vida, né? Ou pensar mais sobre a vida também, o sentido e tudo mais. Eu penso que, assim, tem um movimento que talvez tenha acontecido, assim, se a gente for olhar um pouco historicamente, quando a gente não tinha tanto recurso tecnológico, tanto tratamento, as pessoas de alguma maneira entendiam que o que era possível era cuidar da pessoa e que muitas vezes pouco se podia fazer sobre as doenças, porque a gente não tinha essa possibilidade. À medida que a medicina avançou, a ciência avançou, a tecnologia avançou, os tratamentos avançaram, foi assim, se perpetuando e se fortalecendo uma certa crença de que a gente pode tudo, assim, né? E de que a gente cura a morte, quase como essa ideia, assim, né? Então, acho que teve essa coisa um pouco do movimento de um pêndulo, assim, né? Que você sai de um extremo, às vezes, para o outro, e talvez a gente tenha ido um pouco para esse extremo de, nossa, um boom de tecnologia, de tratamento, da ciência, e que é muito legal, porque ajuda muita gente, né? E, de fato, trata muitas condições que antes não se tratava, mas da gente começar a entender que isso não nos tira da nossa condição de mortalidade. E aí, talvez a gente voltar para um lugar mais equilibrado ali, né? De dizer, ok, a gente cura algumas pessoas, a gente não cura muitas pessoas, e o que vamos fazer com isso? E vejo que existe, assim, um certo movimento das pessoas falarem um pouco mais sobre os cuidados paliativos, sobre a morte, sobre luto. A gente está aqui nesse podcast hoje, uma prova disso de alguma maneira. Então, acho que esse movimento, de alguma maneira, ele parece estar começando a acontecer, assim. Bom, infelizmente estamos chegando perto do fim da nossa conversa com a Fabíola Langaro, psicóloga, que tem uma formação aí, especialização também em cuidados paliativos. Mas antes de terminar, Fabíola, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente está gravando esse episódio no dia 9 de maio, né? Acabou de acontecer a tragédia no Rio Grande do Sul, das chuvas. Isso me faz pensar que muitas famílias gaúchas foram realmente pegas de surpresa, né? E parece que nos cuidados paliativos tem essa oportunidade valiosa, né? Que é de a pessoa não ser pega de surpresa pela morte. É uma oportunidade dela dar um novo sentido, poder dialogar sobre aquilo, enfim. E foi sobre isso que você falou hoje no episódio, né? Isso me fez lembrar que eu tenho na família uma pessoa que foi diagnosticada com Alzheimer há pouquíssimo tempo, ano passado. E você falou das demências, né? Agora há pouco. E eu, particularmente, estou impressionada com o avanço muito rápido, né? Dessa doença. Situações, assim, que a gente não via a possibilidade de acontecer e que estão acontecendo, que dizem respeito à perda da autonomia dessa pessoa, né? Não só, assim, a questão da morte que a morte ela não vem de uma hora para outra, né? Mas esses anúncios que vêm aparecendo aos poucos, assim, né? Que é a perda da própria saúde, a perda da autonomia, situações em que a pessoa se coloca que, bom, a gente fica pensando assim, se essa mesma pessoa pudesse se ver lúcida, pudesse se ver hoje, né? O quanto... E a família tá vendo. Porque muitas vezes essa pessoa não se dá conta, passa boa parte do tempo naquela condição, né? E o quanto é difícil, os lutos também da própria família, né? O quanto são muito difíceis, mas enfim. Eu fiquei pensando em como, numa situação de lucidez desse paciente, é possível ter uma conversa honesta, desse jeito como a gente falou, e o quanto nas demências às vezes é mais difícil de estabelecer essa conexão e às vezes fica sendo um luto muito solitário para a própria família, né? Assim, ó, existe, por exemplo, no Brasil, só para citar, o que se chama de testamento vital. E a gente tem também a ideia das diretivas antecipadas de vontade, que é um pouco a ideia da gente conversar com as pessoas sobre aquilo que ela gostaria de priorizar, caso ela tenha uma doença grave ameaçadora da vida. Muitos profissionais falam que as diretivas, elas deveriam ser realizadas, deveriam ser escritas pelo paciente em conjunto com as equipes, às vezes com um médico,
ainda quando elas estão saudáveis, entende? Então, qualquer um poderia fazer isso, assim, de conversar com um profissional que acompanha e pensar um pouco isso. Ok, se em algum momento eu tiver uma doença grave e que eu possa vir a falecer dela, o que eu gostaria de priorizar? Não quer dizer que isso não possa mudar, porque, enfim, as coisas às vezes mudam, né? Tem o curso aí da doença, das questões, né? E a gente poderia sempre rever, assim. Mas é um pouco a ideia de dialogar e de que tanto a nossa família saiba, como algum profissional que nos acompanha saiba também, do que a gente gostaria de priorizar, caso chegue um momento em que a gente não possa mais responder por nós mesmos, assim, né? Mas a gente tem muito trabalho a ser feito nesse sentido ainda. E aí o que a gente ainda tá um pouco distante também de acontecer, mas que talvez seria um começo, é de fato, assim, ok, desde o diagnóstico, que é o que se preconiza nos cuidados paliativos, desde o diagnóstico de uma doença grave, a gente deveria começar a falar sobre isso, e não só quando tá muito grave já, assim, né? Porque desde ali, quando o paciente ainda está realmente também numa condição, assim, muitas vezes até cognitiva mesmo, em função, né, das debilidades que depois a doença pode trazer, que ali ele ainda está em condições de também fazer essas escolhas. E aí é importante a gente entender que não é colocar na mão do paciente, né? Mas é conversar com ele, dialogar com ele, entender quais são as possibilidades, o que é possível de fato, talvez, né? E o que para ele também vai fazer sentido, mas o que dentro do quadro dele também é possível ou não é possível, assim, né? Interessante, né? Eu achei legal o paralelo que você fez do morrer com o nascer, que hoje temos um lugar de nascer muito específico, que é a maternidade. Mas o lugar de morrer parece que fica... Porque o nascer é um evento que envolve uma família inteira. Muitas vezes várias outras famílias. E o morrer também. Mas o quanto a gente não tem um espaço social na modernidade para falar de morte. Dentro dos cuidados paliativos existem aquilo que a gente chama de hospices, né? Que seriam instituições, assim, para esse lugar, né? De cuidados até o final da vida. Existem alguns no Brasil, alguns hospices, mas não é só nesse lugar, assim, né? Na verdade, a maioria dos serviços poderia e deveria, talvez, né, olhar para isso. E, claro, hoje a gente já avançou até em termos de políticas públicas, pensando que há uma ideia de inserir cuidados paliativos, inclusive na atenção primária, assim, né, no sentido desde lá da ponta dos serviços até o serviço mais especializado, né, para que se fale disso, para que tenha profissionais capacitados, para que justamente a gente chegue antes, assim, né, quando ainda é possível a gente começar todo um diálogo e com o paciente, com a família, e planejar esses cuidados de alguma maneira, né? Bem, hora dos quadros! Freud me disse, uma frase que não precisa ser freudiana, viu, gente? Mas uma frase que tem a ver com o tema cuidados paliativos, debate sobre a própria morte. O que você manda, Fabiola? Eu me lembrei de uma frase do Sartre, não poderia ser diferente, eu acho, né? Embora Simone de Beauvoir, que também, né, enfim, foi parceira dele, não só amorosa, mas intelectual, assim, também escreveu e tem livros dela sobre o tema, muito interessantes. Mas, enfim, dele eu me lembrei que ele fala que, mesmo a gente não sendo livre para não morrer, a gente é um livre mortal. No sentido de que até que a morte aconteça, a gente continua fazendo escolhas, e a escolha não da ordem da vontade, mas no sentido de estar posicionado no mundo e ocupar um lugar, e estar numa situação e ter escolhas a fazer, né? A morte, ela não retira de nós essa possibilidade de escolha, a nossa condição de ser livre para escolher. Ela restringe o nosso campo de possibilidades, com certeza, mas ela não retira isso de nós. E eu acho que isso é muito importante, tanto para os pacientes, para as pessoas que enfrentam o processo, como para as famílias, e pensando também nas equipes de saúde em relação ao que a gente vinha falando aqui, das nossas possibilidades também de cuidados a essas pessoas. Bianca, o que você pensou? Sensacional. Eu acho até que a minha frase complementa essa do Sartre. Eu trouxe uma frase do Contardo Caligares, que é: ser alegre e gostar de viver, mesmo quando as coisas não dão certo ou quando a vida nos castiga. E eu acho muito interessante porque o Contardo, ele passou os últimos anos da vida dele muito implicado com a questão da felicidade.
e muito crítico a essa coisa da sociedade pós-moderna, de estar sempre buscando aquilo que é a plenitude de uma felicidade e sempre buscando mais, que não presta atenção naquilo que já encontrou e que já tem, né? Então, ele diz disso, assim, que não é sobre ser feliz nessa plenitude que a gente está encontrando, tá buscando, né? Que talvez não seja possível de encontrar, mas é sobre gostar da vida e perceber aquilo que a gente já tem e já encontrou, né? Uhum. Você me lembrou agora uma outra frase. Eu não ia falar frase nenhuma, mas vou homenagear o nosso querido Caligares também, que ele fala assim: eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante. Eu lembrei dessa frase também. Parece que a felicidade remete a gente a algo até um pouco alienado, assim, né? Do sentido das coisas. Uma vida interessante, bom, ela é feita de altos e baixos, ela aceita que a vida tem essas implicações, tem contingências, né? Mas que a gente vai tentar levar... Bom, ele usou outras palavras para falar a mesma coisa, eu acho, né? Sim. Nossas frases. Bora pro quadro Peguei na Estante. Dica de filme, série, livros, meninas. Bom, eu... assim, não teria um, teria vários. Vou me dar o direito também de falar de algumas sugestões, assim. Eu acho que tem o livro da Ana Cláudia Arantes, que é super interessante e bastante acessível. Então, às vezes, para quem não tem diálogo com o tema, assim, é legal de começar, talvez, né? A morte é um dia que vale a pena viver. O título, ele, às vezes, as pessoas olham assim e falam, não vou ler. Mas é super interessante. Ele não é um livro pesado, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio, assim, vai ser triste, vai ser difícil, vou chorar. Não necessariamente, eu acho que aborda o tema de uma forma bem leve. Mas tem outros 2 livros que abordam um outro lado e que eu considero super interessante. Um deles é do José Saramago, que é um autor incrível, que chama As Intermitências da Morte. E o outro é da Simone de Beauvoir, que é Todos os Homens São Mortais. São romances, né? Então, assim, no livro do José Saramago, As Intermitências da Morte, ele conta uma história de uma cidade onde ninguém mais morria. Onde a morte foi, de fato, interditada. Ela foi barrada ali, não podia mais entrar naquele lugar. E aí ele vai brilhantemente, assim, descrevendo as repercussões disso, sabe? E a Simone de Beauvoir, em Todos os Homens São Mortais, ela conta a história de um sujeito que se tornou imortal e que vivia muitos anos e quebra um pouco essa ideia que as pessoas têm de que a morte é muito terrível, porque a gente vê como é também terrível a eternidade. Né? Assim, de como seria a gente permanecer nesse mundo eternamente, talvez. Né? Acho que um outro lado, assim. E para quem também gosta de assistir, enfim, teria muitos... filmes, enfim, mas tem um documentário na Netflix que é A Partida Final, que é curto, ele é bem breve, assim, e eu acho ele bem interessante, assim, acho que é um bom começo também para quem se interessar pelo assunto. Nossa, muito legal, eu anotei todos. Saindo daqui eu já vou abrir o app, comprar meus livros. Quase que eu falei o nome do site. Eu também tô com vários livros na cabeça. Eu fiquei pensando em séries, não consegui me lembrar de nenhuma. Mas eu tô com 3 livros na cabeça. O primeiro é uma ficção, literatura, assim, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Que é um livro muito interessante que fala sobre os arrependimentos da vida. Né? Então conta a história de uma moça que ela faz uma tentativa de suicídio. E aí durante essa jornada que ela está ali entre a vida e a morte, ela entra num estado alucinatório, digamos assim, né? Que ela vai para uma filosofia de vida, onde ela vai para uma biblioteca e ela fica catando, cada livro é um e se da vida dela. E se eu tivesse escolhido uma faculdade diferente? E se eu não tivesse terminado aquele relacionamento? Como seria? E se... Cada livro é um e se, e ela abre o livro e vive aquela experiência e ela vê, né, como seria a vida dela diante daquilo. E eu acho que ele fala muito disso, né, que a gente comentou aqui hoje nesse episódio. Das possibilidades da vida e que a gente vai sempre se arrepender. Até lembrei de uma frase do Kierkegaard que ele diz também, faça o que fizer, você vai sempre se arrepender de tudo. Então que a gente está sempre vivendo, pensando naquela outra coisa que a gente
renunciou, né? Escolheu uma coisa, renunciou outra, e a gente vive de se arrepender das coisas também. Eu acho que esse livro é uma filosofia interessante, assim, de vida, é uma provocação interessante. E aí, os livros que eu já citei, né? O Contardo, que eu já citei aqui antes, que é O Sentido da Vida, que é um livro autobiográfico. Ele escreve no final da vida, combatendo, né? Lutando contra o câncer. E que ele fala muito da vida de uma forma muito alegre. Eu gosto muito do Contardo por isso, assim. Ele tem ele tem um espírito muito alegre, muito amistoso. E o outro é esse do que eu acabei num ato falho citando sem querer, o do Frankl, que é Em Busca de Sentido, que também é sensacional. O Frankl é um autor judeu que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou preso em campos de concentração e ele escreve esse livro durante e após, eu acho, né? Esse período em que ele está nos campos de concentração, que é um livro sobre sentido da vida. Aí você pensa, né? Olha só, uma pessoa que estava lá presa em campo de concentração, sofrendo torturas e desastres inimagináveis, que perdeu toda a família, e ele escreve um livro sobre o sentido da vida. É sensacional esse livro também. Que é, então, Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl. Muito bem. Gente, infelizmente está acabando. Eu quero agradecer aqui por essa... Ou felizmente, Marta, a gente está ressignificando o fim hoje. Olha o ouvido da psicanalista, né? Não escapa. Enfim, eu achei incrível essa conversa porque ela é cheia de sentido e é sobre isso que a gente vem falando, né? Quando a gente olha para a morte, a gente traz um sentido para a vida, ou pelo menos faz a gente pensar no sentido que a vida tem. Queria agradecer a Fabiola imensamente, porque Fabiola Langaro, eu acho que você é uma das representantes, assim, está representando muito bem nas equipes multidisciplinares a psicologia nos cuidados paliativos. Acalenta a gente saber que esse tema, né, essa temática e essa especialidade está sendo tratada como merece, né? Está começando a ganhar os olhares do Brasil, porque a gente vê na nossa conversa o quanto isso se torna necessário, né? Se nascer é um evento, morrer também é um grande evento que marca para sempre a vida de uma família inteira, não só de quem morreu. E o quanto é importante a psicologia também olhar para isso, né? Mesmo os nossos tempos não demandarem isso. Para fechar, eu queria te perguntar, né, como é que está esse cenário aqui em Santa Catarina e se você segue atuando porque você tem a clínica, segue atuando em paliativos, é isso? Sim, hoje em dia eu não estou mais dentro de hospital, mas eu faço parte de uma equipe, de uma clínica que existe aqui em Floripa, assim, de profissionais que trabalham na área. Então, sigo atuando... Mas, assim, é isso, né? Não mais dentro de hospital, mas mais no domicílio, na própria clínica também, tá? E, assim, também sobre essa questão, para finalizar, né? De como está. Tem muitos profissionais hoje em dia já capacitados, assim, né? A gente talvez tem poucos serviços, assim, que a gente pudesse dar como referência mesmo, assim, de, olha, essa coisa de busque um serviço... de cuidados paliativos. Existem algumas iniciativas, alguns profissionais, algumas equipes, mas a gente já tem profissionais capacitados, assim, e que podem ser acessados pelos pacientes, pelas famílias, para um bom cuidado aos seus familiares. Essas equipes costumam atender online? Faz telemedicina e faz teleatendimento, assim, né? Atendimentos online, sim. Uhum. É isso, Bianca. É isso, queria agradecer também. Fabiola, aprendi muito contigo hoje, já era tua fã antes de te conhecer, agora muito mais. Obrigado por escrever, aquele artigo ele me ajuda demais, assim, nas aulas, eu acho ele muito elucidativo, muito ilustrativo, e ele é uma prova da teoria se aplicando à prática, né? Como eu disse antes, a gente estava conversando antes de começar o episódio, que a gente... estuda na faculdade, existencial humanista, a gente sabe que nós duas temos duas abordagens que elas são muito confrontadas na atualidade, porque não é ciência, não tem evidência científica, mas que na prática a gente vê o fruto do nosso trabalho e aquele artigo ele é uma prova, ele é uma evidência do fruto da aplicabilidade da teoria, da filosofia na vida, na prática, né? No trabalho com os nossos pacientes. É lindo, é comovente, emocionante e eu adorei te conhecer. Obrigada por vir. Obrigada, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, também adorei conhecer vocês aqui, participar desse momento e
ter a oportunidade de falar de cuidados paliativos, de alguma maneira contribuir também para que mais pessoas conheçam e saibam, inclusive, que cuidados paliativos é um direito que a gente tem em termos de cuidados. Então, se a gente não sabe disso, a gente também não busca. E à medida que as pessoas também tiverem esse conhecimento, quem sabe vão batalhar também para acessar e quem sabe com isso a gente faça crescer. Obrigada. Quer saber mais? A Fabíola Langaro tá lá na internet, né? Tem o teu @ no Instagram, é Fabíola Langaro? Isso, fabiola.langaro, e da clínica também, que é Consciência Psicologia. Muito bem, a gente agradece imensamente. Eu e Bianca também estamos lá. Qual é o seu @, Bianca? Meu é @psibiancagarcia, Bianca com K. Eu sou @Marta Gomes Jornalista e a gente agradece a sua companhia, você que ficou até agora e participou desse bate-papo super gostoso, por vezes difícil, né? Mas o quanto a gente vê que não é aquele fantasma todo falar sobre esse assunto. A gente está esperando a sua dica de tema lá no nosso @. A gente está falando aí do nosso e-mail, acoisamaisaleatoria@gmail.com. Manda dicas, interage com a gente que a gente quer saber sempre, né, Bianca? Com certeza. Até a próxima, a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo grande!